Muito bem, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Julião Jerônimo Neto. Neste vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode identificar aí a estrutura, como é que a gente pode analisar a estrutura de um sobrado e a estrutura de uma edificação. Reparem nessa imagem aqui que vocês estão vendo neste momento. Eu tenho aqui um pequeno sobrado, um sobrado aí não de alto padrão, de uma edificação mais simples, né? Que não é nem baixo padrão, também nem alto padrão. E observe que aqui sobre esse sobrado, nós só obtemos aí os pilares na parte das extremidades. A gente não contém os pilares na parte de dentro das paredes internas da nossa edificação, do nosso sobrado, né? E a gente consegue fazer o dimensionamento dos vergalhões, né, das barras aqui, tanto das estribos, por meio da largura e também do comprimento do vão, né? Então, se a gente tem desse comprimento até essa parte aqui, então a gente tem determinada espessura do nosso vergalhão. Se a gente tem daqui até aqui, a gente tem uma determinada outra espessura do nosso vergalhão, do nosso pilar. E com base nisso, com base no vão, a gente faz esse tipo de dimensionamento e a gente não precisa colocar outros pilares aqui para poder sustentar a nossa edificação, né? Então a gente pode fazer colocar os pilares nas extremidades, ok, da nossa edificação, no caso do sobrado, enquanto as paredes, a gente pode colocar as paredes no segundo pavimento de forma irregular do primeiro pavimento, não exatamente seguindo o mesmo cômodo do primeiro pavimento, será em cima, tá? Com essa técnica aqui da gente colocar aqui os pilares nas extremidades e o cálculo dos vergalhões com base na largura e comprimento, a gente consegue fazer esse dimensionamento, fazer um sobrado muito bem feito e muito bem estruturado. É diferente de uma edificação de 20, 30, 24, é, 20 pavimentos, né, onde todos os pilares eles ficam nas extremidades, porém, ao pavimento de baixo sempre será igual ao pavimento de cima, né? Então a gente tem o térreo, depois a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e sempre com os mesmos pilares, sempre com os mesmos cômodos, ok? Mas vai a dica aí, é importante que, de qualquer forma, a gente pode fazer diferentes pavimentos em cima, de baixo para cima, também em grandes edificações de 20 pavimentos, contanto que a gente coloque somente pilares nas extremidades e deixe as partes internas da nossa edificação apenas com alvenaria. A gente consegue fazer desse jeito também, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês aqui a diferença sobre as sapatas que vocês estão vendo aqui, né? Então, nós temos aqui esse tipo de sapata, que é uma metade de uma sapata isolada, e nós temos aqui duas sapatas isoladas. Aqui nós temos metade e aqui também nós temos metade. Por quê? Observe que essas sapatas isoladas aqui, elas estão no meio, né, não nos extremos, mas nos centros das nossas edificações. Então, se no caso elas não estiverem aqui nas extremidades, e depois da extremidade nós temos então a sapata isolada. Aqui nós temos a metade de uma sapata isolada, observe aqui, né? Então, sempre nas extremidades a gente vai ter esse tipo de sapato aqui. Tá bom? Então a gente tem os diferentes tipos de sapatos. É sapata isolada, que é essa quadradinha aqui. Nós temos o bloco de fundação, que em vez de ser uma sapata no formato, um bloco no formato hexagonal, né? Formato de um losango, por dizer assim, nós temos o bloco de fundação, ele é um bloco de fato, né? Ele tem todos os seus lados iguais, não é exatamente uma sapata, onde nós temos aí como se fosse uma pirâmide abaixo dos nossos pilares aí da nossa fundação. Tá bom? Então nós temos também a sapata associada, que são duas sapatas isoladas juntas, né, associadas, e a gente também tem a sapata excêntrica, né, que é o que? A sapata excêntrica são duas sapatas associadas a uma sapata, né? Então a gente tem esse tipo de sapata excêntrica. Geralmente, quando a gente utiliza blocos de fundação, nós utilizamos blocos de fundação para estacas, né? Então, observe essa imagem aqui que vocês estão vendo nesse momento. Aqui nós temos, além das sapatas aqui, né, dos blocos de nossa fundação, que a gente somente utiliza quando há estacas.
nós temos aqui os blocos de fundação. Se não tivesse as estacas aqui embaixo, que são esses cilindros grandes aqui, a gente utilizaria sapatas isoladas, sapatas excêntricas ou sapatas associadas, assim como sapatas corridas. Não é só que as sapatas corridas, geralmente a gente utiliza para construções em alvenaria estrutural ou até mesmo muros, né, para a gente delimitar aí a nossa edificação, certo? No caso, como nós temos aqui estacas, a gente consegue substituir as sapatas isoladas por meio de blocos de fundação. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Uma coisa até importante de comentar aqui com vocês para que de fato vocês consigam entender. Observe essa nossa edificação aqui, né? Essa edificação aqui é um jeito estrutural de calcular que eu não acho muito legal, né? Repare sobre a forma como eu faço os cálculos estruturais. Aqui se trata de um sobrado e um sobrado de alto padrão, só que no nosso segundo pavimento aqui nós temos pilares, né, que não condiz com os pilares de baixo, né? Então, ele colocou aqui pilares no nosso segundo pavimento, mas aqui embaixo no primeiro pavimento não. Mas, de qualquer forma, no nosso primeiro pavimento, nós temos outros pilares em outros locais que sustentam o nosso primeiro pavimento. Aqui nós temos o segundo pavimento com pilares que não exatamente segue os pilares de baixo, mas nós temos aqui o segundo pavimento seguindo uma outra localização dos nossos pilares. Observe que esses pilares aqui, ó, eles estão na extremidade. Pelo fato de estar na extremidade, é, é correto nós colocarmos aqui os pilares deste jeito aqui. Considerando que essa laje daqui, né, ela deve sustentar, né, ela deve ter uma maior força para poder sustentar esses nossos pilares em concreto armado, tá bom? Só que, repare, é, sempre nós teremos aí pilares nas extremidades, tanto no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e assim por diante dos números de pavimentos. Só que imaginemos que a gente tem um sobrado, né? E que dentro desse sobrado nós colocamos aí os nossos pilares nas extremidades. Só que o design que nós fizemos no nosso segundo pavimento é diferente do nosso primeiro pavimento. Portanto, os pilares nesse sentido seriam diferentes, os pilares das paredes internas seriam em locais diferentes dos locais do primeiro pavimento. Neste caso, no nosso segundo pavimento, se a gente tiver um design diferente um cômodo em local diferente do primeiro, então a gente só coloca pilares nas extremidades, enquanto nas paredes internas da nossa edificação a gente não coloca pilares, certo? Considerando que os pilares das extremidades serão calculados com base na largura e no comprimento que nós definirmos. Ok? Agora, se o cômodo de cima do nosso segundo pavimento for igual ao cômodo de baixo, tiver os mesmos comprimentos, a gente pode puxar os pilares do primeiro pavimento até o segundo pavimento. Fica aí a nossa dica, espero que você tenha gostado. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.